Dificuldade 38 e 39. Eu gosto dessa daqui porque parece contraditória. Vamos lá, dificuldade 38, 38ª. Sozinhos há 5 órgãos, sozinhas há 6 vísceras. Por que isso? 39, sozinho não. O clássico diz há 5 vísceras, há 6 órgãos. Por que isso? Percebam que há uma inversão, Tudo bem? Ali, quando se fala em 5 órgãos e 6 vísceras, pessoal, você tem que entender a questão das vísceras, muitas vezes associado também com o conceito do triplo aquecedor, pessoal. Esse conceito do triplo aquecedor, ele reforça esta base. E o conceito do Shinbao, né? Aquele que envolve o coração, unificado com o coração. No outro momento, quando fala em 6 órgãos, é porque ele cita a questão do rim, o rim ser 2, mas aí ele fala, o rim não é 2, porque um é o rim e o outro é o Minmen. Então ele faz uma separação. Então, essas dificuldades, a 38ª e 39ª, elas permitem 2 formas de olhar para a mesma relação de órgãos e vísceras. E aí você consegue ampliar a sua compreensão. E aqui a dificuldade de número 67. Os alarmes, pontos mu, dos órgãos estão todos localizados no yin e os shu estão todos no yang. O que isso significa? E aqui vem uma beleza de uma recomendação reforçando algo que já está lá no Huan Tinei, no clássico interno do Imperador Amarelo, mas isso é importantíssimo, é muito usado na prática clínica. É assim, a doença yin se movimenta ao yang, a doença yang se movimenta ao yin. Por essa razão, os alarmes, que tem uma característica um pouco mais yang, se localizam no yin. Por isso que os shu, que tem uma característica mais yin, se localizam no yang. E que sentido, pessoal? Em que sentido? Analisem vocês. É muito mais comum vocês trabalharem com pontos shu das costas em relação aos órgãos. Ponto shu das costas, região yang, para atuar nos órgãos de região yin. É muito mais comum vocês trabalharem com os pontos mu, numa região yin, para atuar sobre as vísceras. É só você fazer uma análise. Você utiliza mais bexiga 25 ou estômago 25. Isso em linhas gerais. Tudo bem? E aí é algo que a gente nota muito em aplicação com os humanos, mas isso vale para os animais de forma geral. E aí esse entendimento, mesmo que você trabalhe de forma diversa, não se preocupe, compreenda que estamos falando de o yin se movendo para o yang e o yang se movendo para o yin. Então uma doença em cima ela se move para baixo, por isso eu consigo atuar embaixo para reflexo numa doença em cima. A doença de um lado se move para o outro, por isso eu posso trabalhar com um ponto de um lado para atuar no outro. E essa é uma referência importantíssima, a dificuldade 67 do Nanjing. E aqui a dificuldade 68, apresentando uma forma de atuar sobre as diferentes condições no corpo através do uso dos chamados pontos shu, wu shu xue. Wu shu xue, pontos shu. E aí, um parênteses, a expressão ponto shu antigo não existe na literatura chinesa, não existe. Isso é uma invenção ocidentalizada. Ocidentalizada, é ponto shu, pronto. E aí você tem o ponto poço, nascente, riacho, rio e mar. E aqui ele vai dar uma referência. E aí, esta referência permite aplicações em diferentes áreas. Então, por exemplo, nascente controla calor no corpo. É por isso que normalmente trabalhamos com o segundo ponto de cada canal para as questões de calor, afetando o próprio canal ou o órgão e víscera. Por isso que, por exemplo, o ponto fígado 2 é muito usado para subida do yang do fígado. É por isso que o ponto E44, que é o segundo do canal do estômago, também é usado para calor no estômago. Então, entender esta base é muito importante. E aqui agora eu trago algumas referências dos chamados protocolos clássicos da acupuntura, que tem a ver com músicas, canções, que era forma rimada que os chineses utilizavam para manter o conhecimento. Então, para memorizar e promover esse conhecimento. Então, eu fiz a tradução dessas canções e depois eu retraduzi de português para português com rima. Então, vamos lá. Doenças nas mãos, pés e dedos, VB20 pode curar. Hemiplegia à esquerda, o lado direito deve tratar. Em ambos os lados, 5 fen de profundidade dispersar, para maior tranquilidade, 7 cones de moxa empregar. Então você vê uma indicação de um ponto, ele fala para que serve e ainda dá
a forma de atuar, qual nível, qual a profundidade de agulhamento, e você pode agregar moxa. Isso aqui pode ser uma sequela de AVC. E36 e baço 6 deve dispersar, Untsun a 3 Fen, a agulha aprofundar. Em cada ponto, 3 a 7 cones de moxa queimar, mesmo que paralisada, a extremidade poderá movimentar. Então, olha que interessante. Ele fala primeiro de um ponto na região do alto, VB20, que atua sobre o vento. O conceito de vento afetando o cérebro pode levar a paralisias, pode levar a limitação de movimento. E aí ele cita E36 e baço 6 no local onde você tem um acúmulo para dispersar este acúmulo. E ao dispersar este acúmulo, permitirá movimentação. Ok? Mais uma frase aqui, uma referência da Ode do Dragão de Jade, Yulong-ge, tá? Dor aguda na coluna, VG16 dispersar, dor intensa na região lombar, também poderá curar. B40, este ponto deverá se agregar, as doenças dessa região se poderá regular. Então ele dá uma referência importante de 2 pontos, VG26 e bexiga 40. VG26 é um ponto importantíssimo para situações agudas e emergenciais. Por isso aqui, dor aguda na coluna. Mas aí o VG26 não é que ele seja o melhor ponto para a coluna, ele é um excelente ponto para situações emergenciais. Além disso, olha lá, a doença no início da região lombar do vaso governador, eu posso trabalhar com o final do vaso governador. Então, lembra aquela questão, a doença Yang se movendo? Ela se move de uma área para outra. Então, eu estimulo, porque o VG26 está no canal vaso governador e é um ponto bom para emergências. Então, usar o VG26 também é muito importante. O bexiga 40 é um ponto especial para a região lombar. Então, olha que interessante, ele dá indicação, mas não é um protocolo vazio, ele explica que é para a situação aguda. Por quê? Porque na sequência tem aqui, tem outras referências que vão me destacar se é para uma situação aguda, se é para uma situação crônica, se é para uma situação de deficiência, se é para uma situação de excesso. Então, VG26 mais bexiga 40 é para dor lombar aguda. Se é uma dor lombar crônica, não é esta recomendação. Por isso a importância de memorizar e compreender. Lesão por vento, tosse sem parar que se apresenta, depois de muitos tratamentos, um mais se acrescenta. Para tosse, B13 necessário será, para mucosidade, E40 se buscará. Então, B13 é o ponto chu das costas do pulmão. Excelente para tosse, tem uma ação direta no pulmão. E o E40 é um ponto lá do canal do estômago, é ponto Lo do estômago. Ele tem uma ação especial sobre mucosidade. Então, combinar o E40 com o B13 permite uma ação sobre tosse e sobre mucosidade. Isso é bem importante. Olha aqui, baço 9. E VC9 bem agulhado eliminam edema e umbigo inchado. Aqui é uma referência, óbvio que a gente vai ajustando os termos e algumas ficam mais engraçadas ou não, mas é a referência de baço 9 e VC9 para inchaços, para edemas, para eliminação de umidade no corpo. A gente usa isso muito na prática clínica e é uma combinação importante já descrita nesta canção, neste verso Bai Jianfu, o verso das centenas de enfermidades. E aqui, olha que beleza para reforçar o nosso momento. Todos os praticantes devem a vida respeitar, se não fazem com toda a vontade, não devem atuar. A acupuntura tem princípios profundos e charmosos, devem ser como os dos homens virtuosos. Homens, ser humano, é só para dar rima. Primeiro determinar a origem da enfermidade, depois selecionar os pontos com vontade. Quando se maneja com experiência, o efeito da agulha se verá em consequência. Olha que bela referência para a gente ter nas nossas clínicas, para a gente sempre destacar a busca em respeito pela vida, a busca em virtuosidade, a busca em compreensão profunda dos conceitos. Isso é muito, muito importante. Aqui outro verso, versos de Shi Hong, ele colocava: quem quer as agulhas manejar, os pontos deverá encontrar. Uma influência muito importante da localização de ponto. A agulha a favor e contra, tonificar e dispersar. No peito, nas costas, esquerda, direita, pensar. Inspiração, expiração, yin, yang, homem e mulher, diferenciar. Então ele reforça a importância. Você quer trabalhar com acupuntura? Você quer atuar bem com a agulha? Primeiro, saiba localizar os pontos. Deve encontrar bem os pontos.
pensar na hora de estimular. Pensa no que é a favor, no que é contra. E aí essa expressão contra e a favor não é apenas no canal, é contra e a favor na respiração, contra e a favor o fluxo do Qi, contra e a favor o direcionamento em relação à doença. Isso é muito importante. E as áreas, peito, costas, esquerda, direita, onde você vai atuar. E aí, nas formas de tonificação e dispersão, tem técnicas relacionadas com inspiração e expiração, tem técnicas de yin e de yang. Posso pensar em lado em relação a gênero masculino e feminino. Então, isso é muito importante também. E aí, uma outra referência aqui em relação ao conceito dos vasos extraordinários, para vocês verem que não precisa se trabalhar os pares, mas é possível. Para a doença no tórax, pericárdio 6 localizar. Doença abaixo de umbigo, baço 4 é o método de usar. Para a cabeça, P7 deve se recordar. Para mucosidade, congestão ou garganta seca, há de se agregar. Eu não preciso sempre trabalhar os pares dos vasos extraordinários. Mais uma referência importante aqui, ok? Se deseja as doenças bem tratar, nada é melhor que a acupuntura utilizar. Os aspectos essenciais se deve manejar, a teoria médica se deve, na profundidade, dominar. Então, olha que beleza, destacando a necessidade, a importância de se buscar aquilo que é mais clássico, aquilo que é mais antigo. E aí, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fica aqui o meu Instagram para quem quiser me seguir. Eu agradeço muito a oportunidade de partilhar esses conhecimentos aqui com vocês sobre a importância dos clássicos. Revisando, temos os 4 grandes clássicos. Temos muitos deles já em língua portuguesa. Nós temos muito e muito conteúdo. Então, pessoal, o que nós devemos é buscar estudar os clássicos, buscar a base da nossa medicina, a base da nossa prática clínica para sempre levar o melhor para os nossos pacientes, levar o melhor para aquele que nos reconhece como uma opção para melhorar a sua saúde. Então, muito obrigado a todos, espero que tenham gostado.